Boa noite. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Dia das Crianças aquece a economia. Pesquisa aponta que a intenção de presentear está acima dos 50%. Operação da Polícia Civil prende 9 pessoas por suspeita de tráfico de drogas e roubo a banco. O grupo faz parte do chamado Novo Cangaço. E você confere também. Bombeiros lutam há 15 dias para combater incêndio em Serra Negra do Norte, no Seridó. Dificuldade de trabalho desse tipo gera discussão sobre a necessidade de um plano de combate a incêndios florestais no Rio Grande do Norte. E ainda, vamos conferir a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura da capital potiguar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. 9 pessoas foram presas hoje, aqui no Rio Grande do Norte, suspeitas de participarem de um esquema de tráfico de drogas e roubo a banco. 130 tabletes de maconha e cocaína foram apreendidos. A operação, denominada XXX, foi realizada nas primeiras horas do dia de hoje, com diligências em Natal, São José do Mipibu e Pipa. Ao longo da operação, foram apreendidas drogas que juntas totalizam R$1.300.000. Na oportunidade, foi desarticulada uma organização criminosa especializada em roubo a banco na modalidade Novo Cangaço, homicídios e tráfico de droga, com atuação em todo o estado do Rio Grande do Norte. E outra operação, dessa vez de combate à sonegação fiscal, apreendeu R$581.000 em mercadorias que estavam sendo transportadas sem a documentação tributária regular. Foram apreendidos produtos eletrônicos, roupas, alimentos e cigarros entre a segunda e a terça-feira em rodovias. Tudo isso transportado, inclusive também pelo aeroporto. Mais de 700 veículos foram abordados e pelo menos 59 cargas ilegais foram barradas durante a operação conjunta da Secretaria Estadual de Tributação, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E ainda a Receita Federal participou dessa operação. O Dia das Crianças para o Comércio Potiguar será bem parecido com o do ano passado. Um levantamento da Federação do Comércio mostrou que, apesar da pandemia, a intenção de presentear está acima dos 50%. E o que mais chama a atenção é que, mesmo preferindo o comércio de rua, o consumidor local atesta que vai comprar mais pela internet. Mais da metade dos potiguares devem comprar presentes para o Dia das Crianças, comemorado na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro. O levantamento é da FEComércio. A intenção de presentear ficou abaixo da registrada no Dia das Crianças do ano passado. Mas, pelo contexto da pandemia, os especialistas comemoram um índice acima dos 50%. O ano passado nós tínhamos um percentual maior, 65% das pessoas contactadas estavam dispostos a ir às compras no Dia da Criança. Esse ano tivemos uma ligeira queda, mas eu diria que uma queda compreensível. 57,7% em Natal e 56,2% em Mossoró. Então, uma queda mínima. Então, dá para se dizer que nós estamos quase que num clima de normalidade no que diz respeito à disposição de ir às compras para presentear as nossas crianças. Brinquedo deve ser o item mais procurado para o período, com 64,5% das intenções de compra em Natal e 66% das intenções de compra em Mossoró. Quem trabalha com esse tipo de produto comemora e já está animado para a data. Luciana tem esse ponto no Alecrim há 8 anos e diz que o Dia das Crianças é a melhor época do ano para o negócio dela. Apesar do corona, mas a gente está na expectativa que venda bem, né? Já está com as vendinhas boas, mas a gente espera superar, né, do que o ano passado. O valor médio do presente, segundo a pesquisa, será de R$ 120, tanto em Natal como em Mossoró. O comércio de rua aparece no levantamento como o local preferido dos potiguares para realizar as compras das crianças. As lojas de rua são apontadas como a primeira opção para 40,4% dos natalenses e 51,6% dos moçoroenses. Apesar da preferência pelo comércio de rua, a pesquisa também mostra uma mudança nos hábitos de consumo do potiguar.
comprar pela internet, por exemplo, já é uma realidade para alguns natalenses. Do ano passado para cá, a intenção de comprar pela internet mais do que dobrou. As compras online em Natal dobraram. O ano passado, a intenção era adquirir presente via online, apenas 6,1% dos entrevistados. Este ano, 12,5% em Natal. E em Mossoró, o ano passado, a intenção de adquirir o presente online foi 3,5% apenas dos entrevistados, e este ano 12,3%, com praticamente mais do que triplicou a intenção de compra pelo sistema online. No comércio de rua ou pela internet, um ponto existe em comum. O consumidor vai pesquisar bastante antes de efetuar uma compra, porque a ideia é economizar. Temos que olhar um pouquinho os preços, né? Porque vai depender também do bolso da mãe, porque é muito brinquedo e se a gente for, deixa eles que levar tudo. Dois aspectos chamam a atenção. O primeiro aspecto, a própria intenção de compra, mais de 50%. Isso traz a leitura de que estamos em um momento de retomada da economia, inclusive para esse Dia das Crianças. Não nos esqueçamos que passamos, por exemplo, pelo Dia das Mães, com o comércio praticamente fechado. Um outro aspecto chama a atenção, o e-commerce, o chamado comércio eletrônico. Cresceu o dobro da intenção de compras, o comércio eletrônico em Natal, quase o triplo na cidade de Mossoró. A pandemia da Covid-19, ela veio a acelerar um processo em que todos nós já estávamos, da opção ou da preferência pelo e-commerce, que só tende a aumentar. E nesse contexto, o comércio local não fica diferente não. Muitas lojas, durante a pandemia, seguiram o caminho de também disponibilizarem plataformas e sites para o consumidor. Atenção motorista, um trecho da marginal da BR-101 Sul, na altura do viaduto Clementino Câmara, no sentido Parnamirim, São José do Mipibu, assim como o retorno do viaduto, tudo isso vai ser interditado a partir de amanhã pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes aqui no estado. O motivo da ação é uma passagem elevada para pedestres que será implantada no local. O engenheiro do DENIT, Flávio Matos, explica para a gente melhor sobre essa mudança. Essa intervenção é importante e necessária para implantarmos o dispositivo de passagem elevada para pedestres. Então, primeiro aqui eu vou mostrar para vocês o que consiste, né, essa passagem elevada para pedestre. Então, é um dispositivo que garante a segurança dos usuários e dos pedestres na travessia das marginais, já que nesse local nós não podemos implantar passarelas devido à existência do viaduto. Então, aqui eu estou colocando o perfil da seção onde nós vamos interditar. A marginal ela será interditada nesse ponto. Então, os veículos provenientes da via marginal devem entrar à direita aqui nesse local, fazer essa rotatória e utilizar a Avenida Municipal Castor Vieira Regis para realizar o retorno lá na passagem inferior de Pium. Informo que o retorno João Pessoa, Parnamirim será utilizado normalmente, certo? Então só será fechado o retorno sentido Natal, João Pessoa, quem queira retornar para o bairro de Parnamirim. E o Rio Grande do Norte começou a elaboração de um plano de prevenção e combate a incêndios florestais. O objetivo é integrar a atuação dos órgãos ambientais e ainda facilitar o recebimento de recursos federais para atuarem no combate às chamas. Na zona rural de Serra Negra do Norte, um incêndio que já dura 15 dias está na mira dos bombeiros. Cerca de 10 profissionais estão no Seridó, atuando no controle das chamas. Este é o incêndio mais longo já registrado em todo o estado este ano. Até agosto, foram 700 ocorrências de pequeno, médio e grande porte em todo o Rio Grande do Norte. Para atuar de forma mais efetiva no combate e na prevenção dos incêndios florestais, o Estado está montando um plano de trabalho. Prevê, além das ações preventivas, de educação, de orientação às comunidades rurais, às defesas civis municipais, às prefeituras, mas também ações integradas de combate ao incêndio. O que antigamente nós víamos o bombeiro muito numa atuação muito solitária,
esse time, né, de órgãos ambientais e outros órgãos envolvidos ajudam a reforçar a proteção do nosso meio ambiente. A elaboração de um plano também traz benefícios para o Estado quanto ao recebimento de recursos financeiros. Os estados que possuem planos, né, de prevenção e combate a incêndio na área florestal também são contempladas com investimentos, com recursos oriundos do governo federal. Então, o Rio Grande do Norte vinha perdendo esse recurso por não ter um plano. Como a maior parte das ocorrências é causada pela ação do homem, os bombeiros lembram que a existência de um plano não anula a responsabilidade da população. Evite fazer queimadas em terrenos baldios, fazer limpezas, né, de terreno usando a queima de lixo. Mas você pode citar, mas eu não ateio fogo em terrenos. Bom, mas somente o fato de jogar lixo no terreno, aquele vidro, aquela lata que você deposita numa área verde, né, numa vegetação mais desidratada, nesse período em que a umidade do ar está baixa, os ventos estão mais fortes, a temperatura mais elevada, aquela lata e aquele vidro vão se tornar ali, digamos, um fator que vai gerar o incêndio, que vai gerar o fogo, o pequeno calor, o pequeno fogo naquela vegetação já desidratada. E a partir daí acaba perdendo o controle, prejudicando outras pessoas. E com essa baixa umidade, o Rio Grande do Norte está inclusive entre os estados do INMET com alerta para a questão da baixa umidade e as consequências que ela pode provocar. Sobre tempo, a gente vai conferir a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Boa noite a todos. E o cenário do tempo não muda muito no Nordeste do país. A maior parte da região continua sob a influência de uma massa de ar quente e seco. Em alguns municípios não chove há quase 200 dias. Amanhã em São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Na sexta-feira, sol entre poucas nuvens, o dia já começa abafado com mínima de 25 e a máxima de 31 graus na região. Na capital do Piauí, mínima de 20, máxima de 39 graus nesta quinta-feira. Na sexta-feira, calorão de 40 graus. Em Natal, pancadas de chuva bem isoladas, bem rápidas, mínima de 23, máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Na sexta-feira ainda tem condição para pancadas de chuva isoladas com máxima de 30 graus. Em Recife, mínima de 24 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Também pode chover de forma fraca e isolada. Na sexta-feira também chove com máxima de 29 graus. O Band Cidade faz agora um rápido intervalo. A gente se encontra em um minuto. De volta com o Band Cidade e a gente vai conferir agora como estão as agendas de campanha na disputa pela prefeitura aqui da capital potiguar. Nesta quarta-feira, o candidato à reeleição pela Prefeitura de Natal, Álvaro Dias, do PSDB, visitou o centro de triagem montado no ginásio Nélio Dias, na zona norte de Natal, como parte da estrutura de controle da pandemia de Covid-19. Já o candidato pelo PT, senador Jean Paul, participou de um bandeiraço em frente à Ceasa. No local, ele ainda visitou os permissionários. Para esta quinta-feira, a candidata do PSTU, Rosália Fernandes, informou que cumpre a agenda às 3 horas da tarde em uma reunião política com a coordenação de campanha. Já o candidato do PSC, Coronel Azevedo, participa às 10 horas da manhã da sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Às 4 horas da tarde, ele se reúne com lideranças do segmento cristão. E às 6 horas da noite, com candidatos a vereador de Natal pelo PSC. O candidato do PSL, Sérgio Leocádio, cumpre a agenda às 8 horas da manhã em um café da manhã com apoiadores, no bairro de Lagoa Nova. Às 11 horas, ele visita a Feira Livre do Planalto. E às 7 horas da noite, a exposição do artista Wilton Bezerra. O candidato Hermano Moraes, do PSB, informou que participa às 10 horas da manhã da sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Às 3 horas da tarde, visita amigos do candidato a vereador Gilmar. E às 6 horas da noite, se reúne com lideranças do vereador Vaguinho. Às 7 horas, ele participa de uma reunião com lideranças na Cidade da Esperança.
Os demais candidatos não enviaram a agenda de campanha e as movimentações até o horário definido como limite pela produção do Band Cidade. E a gente vai continuar falando sobre política, mas no âmbito nacional. Vamos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem chega trazendo tudo e contando pra gente, Fernanda Martinelli. Muito boa noite para você, Fernanda. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quarta-feira. Ontem, as sessões foram paralisadas aqui no plenário Ulisses Guimarães por falta de consenso em relação à votação das pautas com os parlamentares. Com isso, a agenda acaba ficando atrapalhada e agora cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saber e definir quando será a nova votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. No Senado da República, um dos principais debates diz respeito a um projeto que trata da distribuição de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o que está sendo discutido pelos senadores, o projeto visa colocar essa distribuição com prioridade para as pessoas que têm acima de 65 anos, diabéticos e também pessoas que têm doenças pré-existentes. Hoje, todo dia vai ser dedicado, entre outros projetos, a essa proposta que trata da vacina. E também no Senado da República, a senadora Zenaide Maia está debatendo as questões relacionadas à venda de refinarias da Petrobras por parte do governo federal. Ela disse que a venda dessas refinarias sem aprovação do Congresso está prejudicando a população, onde a refinaria fica localizada, e também está trazendo prejuízos ao nosso país. E para finalizar, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, elogiou a atitude do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrarem em um consenso e se reunirem em um esforço concentrado para analisar as reformas que estão pendentes aqui no Congresso Nacional. A grande expectativa é para a entrega do relatório em relação à reforma tributária. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Obrigada, Fernanda. Você traz dois assuntos extremamente interessantes. Primeiro, essa questão da senadora Zenaide Maia. Ela faz o discurso, mas ela própria sabe, todos nós sabemos, que na verdade a venda das refinarias da Petrobras não precisa de autorização do Congresso, tanto assim que já teve, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Sobre essa postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de ser o mediador, de ser o agente de paz entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia, tudo que Davi Alcolumbre sonha hoje é em continuar presidente do Senado. E para isso, ele quer pavimentar a paz e assim, claro, viabilizar a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que vai ser o bypass para ele ser reeleito, quem sabe, presidente do Senado Federal. E a gente faz agora um breve intervalo, porque no próximo bloco, aqui no estúdio, eu vou receber o deputado Francisco, do PT. O Band Cidade volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o deputado Francisco, do PT. Deputado, muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite aos telespectadores da Band. Alegria imensa estar aqui com vocês. Alegria recebê-lo, deputado. A Comissão de Educação, integrada pelo senhor, a comissão já recebeu, já passou, semelhante a outras comissões, com relação à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, um projeto de autoria da governadora Fátima Bezerra. Como é que o senhor avalia essa matéria, deputado? Ana, essa matéria é de uma relevância imensa para a economia do nosso estado, tendo em vista que o micro e o pequeno empresário, eles contribuem de forma muito significativa para a geração de emprego, para a geração de renda. E num momento de dificuldade econômica como esse que nós estamos vivendo, né, com o coronavírus, a governadora Fátima, com toda a sua sensibilidade e também cumprindo um compromisso lá de campanha, enviou à Assembleia o PL 213 da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Esse projeto ele foi amplamente discutido, foi criada uma frente parlamentar, presidida pelo deputado Kleber, eu também sou membro desta frente. Nós fizemos 2 audiências públicas para ouvir representantes da sociedade, de instituições, sobre o aperfeiçoamento. Encartamos 46 emendas que vieram a somar e contribuir para que o projeto fosse aprimorado. E ontem, de forma conjunta, 3 comissões, CCJ,
Finanças e Educação aprovamos esse parecer conjunto e agora esse projeto de um alcance imenso para a economia e social também deverá ir ao plenário da Assembleia nos próximos dias e eu tenho certeza que haverá de ter o acolhimento e a aprovação de todos os deputados e deputadas que compõem a Assembleia do Rio Grande do Norte. Deputado, mais de 40 emendas nessa matéria. Isso descaracterizou a matéria? Não, na verdade isso aperfeiçoou, Ana Ruth, e é tanto que o projeto virou um substitutivo, mas sempre em consonância com os interesses da classe empresarial, especialmente dos micro e pequenos empreendedores do nosso estado, dialogado com instituições como o SEBRAE, Fierne, com o próprio governo do estado. Eu diria que, na realidade, foram ajustes necessários para as demandas, né, que essa categoria de empreendedores do nosso estado desejavam para que o projeto fosse, digamos assim, melhor adequado à realidade das nossas condições econômicas aqui do estado. Deputado, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a questão das escolas e das aulas nesse período de pandemia. Isso porque o senhor é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, uma comissão que acompanhou e atuou diretamente nesse retorno de parte das aulas, eu falo da escola privada, e as escolas públicas continuam sem aula. Como é que o senhor tem acompanhado isso, deputado? Ana Ruth, primeiro como professor de sala de aula, da rede estadual de ensino, da rede municipal aqui de Natal, eu conheço bem a realidade das salas de aula, a estrutura que nós temos nas escolas, tanto do estado quanto das redes municipais, porque eu também fui prefeito, né? E, na verdade, nós propiciamos, enquanto Comissão de Educação, o ambiente do debate. Ouvimos os representantes das escolas particulares, ouvimos o governo do estado, promovemos audiências públicas. Nós, da Comissão de Educação, estamos participando de um comitê que discute a volta às aulas seguras aqui no Rio Grande do Norte e compomos, inclusive, um comitê técnico que ouve o comitê científico para que, a partir daí, essa decisão de quando as aulas presenciais voltarão a acontecer na rede pública do Rio Grande do Norte, para que essa decisão possa ser feita de forma segura, com o compromisso de assegurar a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, bem como de toda a comunidade, dos nossos estudantes, porque nós temos cerca de 1 milhão de estudantes e profissionais da educação que, se não tiverem todos os cuidados necessários com essa volta às aulas, essas pessoas elas poderão estar a transmitir o coronavírus para outros segmentos da sociedade. Então, é uma decisão muito prudente da governadora Fátima, quando libera as escolas particulares, mediante critérios, inclusive sanitários, adequados, e quando mantém suspensas as aulas da rede pública de ensino para o próximo ano de 2021. Deputado, esse calendário distinto da particular com a pública, isso tornou ainda mais discrepante essas duas realidades, não é? E aí o senhor, como professor, o senhor lembrava disso? Como professor, como é que o senhor recebe, como é que o senhor contempla esse cenário? Infelizmente, Ana Ruth, o contexto da pandemia, ele aprofunda as desigualdades sociais no nosso país, não só do ponto de vista da educação, porque, na verdade, as condições de acesso à educação já não se dão de forma igualitária no nosso país. Essa é uma realidade que a gente luta, né, não só enquanto parlamentar, mas enquanto professor, enquanto militante em defesa da educação, para que ela seja corrigida de uma vez por todas no nosso país. E, na medida em que a gente tem um cenário onde quem tem acesso à rede privada passa a ter a possibilidade de aulas presenciais e a rede pública, seja estadual ou dos municípios, ainda não consegue ofertar essas mesmas condições, infelizmente aprofunda as desigualdades sociais no nosso país, o que é lamentável, mas é a realidade, é o mundo real que a gente vive. No mundo ideal, isso não deveria acontecer, mas para isso nós ainda temos que avançar muito do ponto de vista dos investimentos na educação pública e do ponto de vista também da valorização dos profissionais da educação do nosso país. Deputado, o orçamento sendo discutido na Assembleia, aliás, LDO?
LDO chegou à casa, já foi... A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias já foi relatado na Comissão de Fiscalização e Finanças. Inclusive, eu fui membro dessa comissão ano passado, esse ano não sou da Comissão de Fiscalização, e está pronta para ir ao plenário. Nós estamos aguardando tão somente que o nosso presidente paute a LDO para votação, porque ela precisa ser aprovada agora, antes, inclusive, da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que também já chegou à casa e que inicia o seu processo de avaliação, de emendas, de aperfeiçoamento por parte dos deputados e deputadas, mas no caso da LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela só pode ser votada no final do ano, depois que nós aprovarmos a LDO. Deputado, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas rapidamente, o governo Fátima tem dificuldade de construir uma base mais sólida na Assembleia? A impressão que passa, a impressão é fato? Olha, Ana Ruth, eu acho que o governo Fátima conseguiu construir uma base hoje em torno de 13 deputados. Você tem lá uma oposição, de fato, que tem se comportado como tal, mas mesmo assim, essa bancada de oposição, ela tem tido sensibilidade em relação aos grandes temas de interesse do Estado, de maneira que os grandes projetos de interesse do povo potiguar mandados para a Assembleia tem sempre encontrado o apoio necessário para a sua aprovação. Deputado Francisco, do PT, muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Ana Ruth. Um grande abraço. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você vai lá no politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Claro que você continua com a gente, porque chega agora o Jornal da Band. Nosso próximo encontro é amanhã, às 18h50. A você, uma excelente noite. Até amanhã.